A paz e a graça do Senhor seja com todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, agora no capítulo 13. Deus rejeita a Saul. Muito triste este capítulo. Saul, o rei Saul, já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Isso significa que os acontecimentos deste capítulo se dão com 2 anos apenas do reinado de Saul. Não deu para citar até aqui todas as guerras, todas as vitórias que Saul teve, mas no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 21, nesse capítulo e versículo de Atos 13, 21, diz que Saul reinou por 40 anos. Nós vamos ver muita história ainda de Saul perseguindo o rei Davi, ungido do Senhor. Então, esse relato que Saul governou durante 2 anos, é que esse acontecimento do capítulo 13 acontece quando ele tinha 2 anos de reinado. Ele governou Israel por 2 anos, ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmas e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Gibá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Então aconteceu até aqui, nesses versos, que Jonatas, que nós vamos também ouvir falar muito dele, se torna um grande amigo de Davi, um dos filhos de Saul, matou um dos líderes do exército dos filisteus. Isso provocou uma grande ira no povo filisteu, no rei, nos líderes. E interessante que a notícia que correu é que Saul matou um líder filisteu. Só que nós acabamos de saber que quem matou foi seu filho Jonatas. E isso é interessante porque a responsabilidade é do governante. Tudo o que os seus liderados fazem, a responsabilidade é do governante. Por isso é muito importante o líder, o rei, um governo maior, ele vê quem ele coloca, para liderar, porque a responsabilidade fica para ele. E aqui o boato, que se espalhou é que Saul havia matado um líder filisteu. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros em rochas,
em covas, em poços. Outros ainda atravessaram o Rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Veja bem, o inimigo aqui aparece forte demais. Além do armamento, eles são citados aqui como grão de areia na praia. Para Israel era demais. E eles se apavoram, eles se desesperam e começam a fugir e a esconder em poços, em cavernas, enfim. Ficaram atordoados, se esqueceram do Deus que eles haviam feito aliança, se esqueceram dos conselhos de Samuel que disseram para eles: se vocês forem fiéis e fizerem tudo o que eu mando, se adorarem somente a mim, vocês não precisam se preocupar. Mas eles não somente se preocuparam, como ficaram atordoados. Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Situações assim de verdadeiros desertos que a gente sente que estamos sendo esturricados pelo calor do deserto, que está esfarelando no calor do deserto. De tão grande é a prova, de tão grande é a luta, de tantos e tantos que são os inimigos e mais forte que eles se apresentam contra as nossas vidas. E o desespero é tão grande que esquecemos que temos um Deus que diz que se estivermos no seu esconderijo, não precisamos temer mal algum. Mas vem o desespero, vem as lutas, e a atitude que talvez tomamos seja essa: correr, se esconder, ficar morrendo de medo, falar contra Deus e esquecer que sempre foi Ele, que é Ele e que sempre será Ele, que Ele está conosco todos os dias. Mas mais do que a atitude do povo, agora vem a pior, a atitude do rei. E o rei toma a seguinte atitude: Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e a sair dali. Então Saul lhes disse: traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, para oferecer como ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou a Saul, foi encontrá-lo para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que foi que você fez, Saul? O que foi que você fez? Nós vimos aqui a atitude do povo de fugir. Nós vimos aqui a atitude dos soldados que começaram a ficar apavorados e também a fugir e deixar Saul na mão. E agora Saul toma uma atitude considerada louca pelo próprio profeta Samuel, que chama ele de louco, de uma atitude louca. O que Saul fez? Ele
se intitula sacerdote. Ele se unge sacerdote. E ele mesmo vem fazer o sacrifício. Era um costume antes das guerras, que o sacerdote oferecesse o sacrifício e também as orações e o clamor antes da guerra. E Saul tenta fazer a mesma coisa, mas era muito sério essa questão no meio do povo de Israel. Deus foi muito criterioso, muito minucioso quando instituiu ali o tabernáculo, a tribo de Levi, o sacerdote, com todo o critério, tudo muito detalhado para o sacerdote que ofereceria sacrifícios a Deus. Saul agiu loucamente. Ele desrespeitou a ordem de Deus. Samuel disse que era para esperar. E propositalmente eu creio que Deus ali puxou um pouquinho Samuel para ver, para tentar Saul. E Samuel se atrasa. Nós temos que vencer não somente os nossos desafios, os nossos inimigos, mas a tentação é muito importante que a gente venha vencê-la. E Saul não venceu. Ele entrou num desespero, ele viu os homens desertando, deixando ele sozinho, com poucos homens, o que já era pouco. E ele então oferece sacrifícios. E veja bem o que Samuel disse para ele. O que foi que você fez? Saul respondeu. Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido? E os filisteus já estavam reunidos em Miquimás? Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para nos atacar? E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Veja bem, 2 anos de governo. Saul, de acordo com Atos 13, 21, governa 40 anos. Então, esses 38 anos de governo dele será atormentado por demônios e longe da presença de Deus. Sem Deus para abençoar, sem Deus para orientar. Deste momento em diante, Deus fala, eu o estou rejeitando. Nós vamos ver que Samuel ainda intercede por Saul a Deus, mas Deus não volta atrás. Com essa desobediência de Saul e mais que nós vamos ver à frente, Deus o rejeitou. E rejeitou falando assim, eu já tenho no meu coração, algumas versões dizem, eu já tenho no meu coração o homem que será ungido, que será segundo o meu coração, obediente. Obediência foi a tentação de Saul. Em meio a toda aquela confusão, em meio a todo aquele tormento, aquele medo, Saul sabia, lá no coração dele, Saul sabia que ele precisaria da ajuda de Deus, que vencer os filisteus bem armados, como um grão de areia, como areia na praia era o número dos filisteus contra eles,
Não era possível com as forças humanas falando. E nos próximos versículos, a partir do 15, a gente vê que os filisteus já dominavam sobre o povo de Israel. Eles não permitiam que o povo de Israel tivesse armas. Não havia mais ferreiros no meio do povo de Israel, estavam completamente dominados pelos filisteus. As ferramentas que eles tinham, enxadões, ferramentas que eram utilizados para o trabalho, eles tinham que levar e pagar os ferreiros filisteus para afiar. Eles estavam em desvantagem em número, eles estavam em desvantagem porque não tinham armamentos e sabia que dependeria do Senhor, que tinham que esperar do Senhor. Ele sabia que Samuel era um homem de Deus e Samuel mandou esperar, e que ele jamais poderia se fazer de sacerdote e oferecer sacrifícios a Deus. Ele ofendeu tremendamente a Deus nessa questão ministerial e ele desobedece e é destituído. Deus o rejeita porque ele desobedeceu, porque ele afrontou a Deus se fazendo de sacerdote. São palavras para que a gente venha meditar. As nossas guerras, Deus pode com elas. Deus pode contra os nossos inimigos. Muito mais são os que estão conosco, do nosso lado, do que os que estão contra nós. Que a gente aprenda a obediência. Que a gente aprenda a esperar no Senhor. Fica essas palavras para a nossa meditação.